você já teve que lidar com algum funcionário que roubou a sua empresa e não soube como fazer, ou ainda se viu diante de um contrato com um parceiro que furou e te deixou na mão e você teve que tomar decisões completamente no escuro? Eu sou Taliane Castro, advogada de empresas especializada em auxiliar negócios liderados por mulheres. E se você já teve medo de demitir alguém, se sentiu insegura com um contrato ou sente medo de tomar decisões difíceis todos os dias, esse vídeo é para você. Sabe o que mais trava uma empresária? É tomar decisões no escuro. É contratar com medo, fechar parcerias sem muita segurança, deixar com que os outros imponham em você a diretriz do seu negócio, que inclusive aconteceu recentemente com um cliente. Ele pegou uma minuta de um acordo e tinha uma cláusula absurda no qual ele ficava proibido de postar qualquer informação, qualquer story, mídia, qualquer tipo de conteúdo para redes sociais relacionados àquele determinado parceiro. Mas isso não acontece porque você errou, é porque ainda não te ensinaram que um jurídico preventivo é aquele que vai te auxiliar nessa tomada de decisões. Eu vou te dar alguns exemplos práticos. No teu dia a dia, contratar um funcionário pode ser um grande martírio. Para que você entenda, num processo de contratação, o jurídico ele não vai estar lá só para resolver o problema no final. Ele vai te auxiliar a entender a necessidade daquela vaga, quais são as funções que deverão ser preenchidas e documentar. Da mesma forma que se você tem um bom contrato, um bom processo de contratação, você vai ter muito mais segurança para fazer uma demissão, sem medo de represália, sem medo de achar que essa pessoa ou vai detonar a tua imagem ou vai detonar com a sua empresa na justiça do trabalho. O que aconteceu aqui com uma cliente minha? Ela simplesmente tinha uma única funcionária, uma funcionária só, uma empresa pequena, e essa funcionária pediu para ser demitida. Por sorte, essa cliente me procurou antes de dar uma resposta para essa funcionária, e aí ela disse que não tinha interesse, que se a funcionária quisesse sair, ela pedisse a demissão e escrevesse uma carta só para se resguardar. A funcionária voltou na semana seguinte, dizendo que não ia mais pedir para sair. Corta para 2 semanas depois, ela apresenta o primeiro atestado de ida no psicólogo. Mas na semana seguinte, ela entra com um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando que ela sofria, além de assédio, estava adoecendo por conta do trabalho. Ou seja, ela procurou um advogado, buscou orientação com esse advogado para que esse processo de rescisão indireta fosse conduzido. E o que eu sempre digo para os meus clientes, você empresária pode até não procurar uma advogada para te auxiliar de maneira estratégica, de maneira preventiva, mas com certeza o teu funcionário está atrás de algum advogado, ou tem algum advogado aqui na rede que está ensinando para ele como que ele pode fazer. Rescindir de maneira indireta o contrato de trabalho, aplicar ali situações para ter uma demissão em que ele não perca todos os direitos dele, mesmo ele não tendo direito nenhum a ser pago, a depender da situação. E um outro exemplo prático muito crível de trazer são contratos com parcerias, contratos com parceiros comerciais, aqueles prestadores de serviço que você precisa contratar. Parece muito atraente você simplesmente fechar aquele contrato verbal ou aquele contrato informal via WhatsApp. Muito provavelmente você acha que está sendo mais prático e mais dinâmico. Só que essa situação te expõe a riscos completamente desnecessários, o que acaba travando e trazendo prejuízos. Você acaba aceitando o que aquela pessoa que tem mais ali a malandragem do negócio te impõe do que você conduz uma boa negociação. É por isso que um jurídico estratégico preventivo vai te auxiliar, porque ele vai te mostrar, identificar para você os riscos dessa operação. Pequenos detalhes que no seu dia a dia você acaba deixando passar. Isso aqui eu estou falando apenas de contratos com fornecedores. Se a gente adentrar na prática da proteção de dados, da utilização dos dados pessoais, da boa e velha LGPD que está aí, que já está muito atuante, a gente tem riscos imensos que impactam no dia a dia do seu negócio empresário. Por isso que quando a gente fala de um jurídico estratégico preventivo,
é analisar todas as vertentes do seu negócio para que você possa cuidar daquilo que de fato é importante para o seu negócio expandir e crescer. E o que eu quero te mostrar com tudo isso que eu estou falando? Que você, empresária, não precisa viver apagando incêndio, que você não criou esse seu negócio, a sua empresa, para que ele te mate aos poucos. E esse canal, na verdade, é para ser um guia, para te mostrar como o seu negócio, além de ser uma grande oportunidade na vida de outras pessoas, pode ser leve, pode ser de fato aquilo que vai te levar a outro ponto. E te mostrar que um jurídico preventivo estratégico vai ser o braço que falta para fazer com que o seu negócio cresça verdadeiramente e que aquilo que você colocou lá como uma meta, um sonho pessoal e que talvez esteja muito guardado por conta dos incêndios que você está apagando, saia finalmente do papel, que você possa se dedicar para aquilo que você realmente quer. E se você tem alguma situação, aconteceu alguma coisa relacionada a todos esses casos que eu disse aqui ao longo do vídeo, comenta aqui que eu vou adorar saber e eu vou ler os comentários que vocês trouxerem sobre essas situações meio que absurdas, como a que eu contei da minha cliente aqui. E toda semana vamos ter vídeos novos aqui no canal. Espero vocês por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho porque toda semana sim vai ter vídeo novo e compartilhar com outras empresárias que, assim como você, talvez estejam passando aí por essa fase pela skin bombeira de estar sempre apagando incêndio.